Só de falar sobre essa experiência já me deixa inquieto. O encontro que meu irmão e eu tivemos com essa criatura foi aterrorizante. Ainda nos assombra até hoje. Antes disso, nunca tínhamos medo de caminhar ou estar na natureza. Mas depois de nos depararmos com essa abominação, tudo mudou. Não quero revelar muito sobre a nossa experiência agora, então vou começar pelo início. Era final de tarde, cerca de 2 horas antes do pôr do sol, quando meu irmão e eu decidimos fazer uma caminhada. Nós somos do sul da Califórnia, e a área onde fomos era composta em sua grande maioria por pequenas colunas íngremes, com alguns vales. As colinas e vales estavam cobertos de uma vegetação rasteira densa, e ocasionalmente havia enormes carvalhos antigos. Em alguns vales, os carvalhos eram mais próximos uns dos outros, formando pequenos bosques. A paisagem era ao mesmo tempo bela e estranha. A primeira hora de caminhada foi relativamente tranquila. Como o caminho era cheio de subidas, fazíamos algumas pausas no topo das colinas para admirar a vista. Foi então que algo chamou nossa atenção. Ao descer a colina e seguir pela trilha, avistamos a carcaça de um animal. Não conseguimos identificar exatamente o que era. Então decidimos nos aproximar para investigar. E era a carcaça de um coiote. Encontrar uma carcaça não é tão incomum, mas o que nos perturbou foram as profundas marcas de garras e perfurações em todo o corpo do animal. O que quer que o tivesse matado não fez para se alimentar. Meu irmão e eu presumimos que aquele coiote havia sido morto em uma briga violenta com outro coiote, ou talvez fosse um leão da montanha que tivesse o atacado. Isso nos deixou um pouco inquietos, mas decidimos continuar com a caminhada. Mais tarde, nos deparamos com um leito seco e profundo e decidimos explorar. O local tinha uma sensação estranha e inquietante. Antes de entrarmos no leito, caminhamos pelas bordas íngremes das falésias ao redor. Tinha chovido alguns dias antes, e podíamos ver os vestígios da água que tinha passado por ali. As falésias tinham pelo menos 7 a 9 metros de profundidade em alguns pontos. O leito estava pontilhado por pequenos arbustos, e ocasionalmente havia um carvalho ou uma betula. Foi quando encontramos um carvalho no leito, com uma corda pendurada. Achamos aquilo muito estranho. Então decidimos descer para dar uma olhada mais de perto. Foi quando chegamos ao fundo. Notamos pegadas estranhas, muito bem marcadas, já que o solo arenoso ainda estava úmido. Eram pegadas gigantes, como cascos de cavalo, seguidas por o que pareciam marcas de mãos humanas, mas com garras enormes. Parecia que os cascos estavam na parte de trás e as mãos na frente. Aquilo era incrivelmente estranho. Pensamos que só poderia ser um tipo de brincadeira de mau gosto, já que não existe nenhuma criatura que deixaria rastros como aqueles. Continuamos andando em direção à árvore com a corda. Algo naquela área era extremamente perturbador. Ao lado da árvore, havia um pneu quase completamente enterrado, sugerindo que poderia ter sido um balanço de pneu em algum momento. Nossa curiosidade estava satisfeita e estávamos prestes a sair dali. Foi quando ouvimos um grito de partir o coração. Parecia vir de mais adiante do leito. Apesar de assustados e confusos, decidimos caminhar na direção daquele som, para verificar se alguém precisava de ajuda. Andamos cerca de 300 metros, mas não encontramos ninguém. Não havia nenhum rastro além daqueles que já tínhamos visto antes. Nesse ponto,
Meu irmão e eu nos sentíamos extremamente desconfortáveis e queríamos sair dali o mais rápido possível. Também estava começando a escurecer, com o crepúsculo já se aproximando. Ao começarmos a voltar para o ponto onde entramos no leito, senti como se algo estivesse ali conosco. Perguntei ao meu irmão se ele sentiu o mesmo, e ele concordou. A nossa mente estava em desordem, como se uma sensação de peso nos oprimisse. Enquanto isso, continuávamos ouvindo ruídos atrás de nós, e os arbustos pareciam se mover. Olhávamos para trás repetidamente, esperando ver alguma coisa, mas nunca havia nada por lá. Sentindo-nos cada vez mais aflitos, decidimos começar a correr. Foi quando ouvimos o que parecia ser alguém falando, mas de uma forma estranha e distorcida. E isso nos fez correr ainda mais rápido. Eventualmente, conseguimos sair do leito e subir a encosta. Sentimos alívio por estarmos fora dali, mas ainda queríamos chegar no carro. No entanto, o pior ainda estava por vir. Assim que subimos a encosta, vimos algo que fez cada cabelo da nuca se arrepiar. À primeira vista, parecia muito com uma pessoa, até que notamos sua cabeça e a pele. E juro por Deus, a criatura estava de pé, em duas pernas. Não conseguimos acreditar no que estávamos vendo. Parecia surreal demais, como um pesadelo. Os pés daquela criatura eram uma mistura retorcida de pés humanos com cascos de bode. Sua cabeça tinha chifres contorcidos saindo de cada lado, e seus olhos, perturbadoramente humanos, pareciam olhar direto para nossa alma. A boca daquela criatura, com dentes pequenos e pontudos, abriu-se para soltar um grito agudo e assustador. Nessa hora, meu irmão e eu começamos a correr desesperadamente, sem querer olhar para trás. Não queríamos ver aquela coisa novamente. Depois de correr cerca de 10 minutos sem parar, chegamos perto do início da trilha. Estávamos ofegantes e em pânico. Já estava muito escuro, mas o carro estava a apenas uns 90 metros de distância. Ainda sentíamos a presença daquela criatura. Pulamos para dentro do carro o mais rápido possível. Liguei o motor, acendi os faróis e então dei ré. Foi quando, refletido pelos faróis do carro, vi o reflexo dos olhos daquela criatura, a cerca de 90 metros de distância, no meio dos arbustos. Aquela coisa tinha nos seguido o tempo todo. Pisei no acelerador e saímos de lá o mais rápido que podíamos. Até hoje, não faço ideia do que era aquela criatura. Meu irmão e eu o vimos. Não contamos para muitas pessoas, porque ninguém acreditaria em nós. Apenas tentar lembrar disso já traz de volta todos os pesadelos. Mas tento não pensar muito. Decidi compartilhar essa história aqui, pois precisava desabafar com alguém. Espero que nenhum de vocês tenha passado por algo parecido. Boa noite, Sam. Eu me chamo José Cláudio. Tenho 46 anos e falo aqui de Três Lagoas. Estou aqui para contar pela primeira vez uma experiência que tive com um ser muito medonho. Isso já tem 10 anos desde que aconteceu, mas eu nunca vou esquecer do que vi, da experiência macabra que tive naquela noite. Isso aconteceu em meados de 2014.
especificamente no começo do ano. Em 2012, no caso, 2 anos antes dessa experiência, eu comecei a trabalhar como técnico de internet. Trabalhava instalando internet via rádio, que para quem não sabe, é instalando internet com antenas e com swifts, diferente da que temos hoje em dia, como fibra ótica e via satélite. Bom, nesse tempo estava com pouco mais de 2 anos que trabalhava como técnico de internet, mas já conseguia desenrolar todo o processo, desde a instalação e configuração da rede. Normalmente, junto a mim trabalhava um outro rapaz, mas que meses antes de me acontecer esse ocorrido, ele saiu do emprego para trabalhar num outro. Por isso, por enquanto estava fazendo o meu serviço sozinho. Nesse dia do ocorrido, recebemos a ligação de um cliente às 4:30 da tarde. Estava perto de fechar e iríamos deixar a instalação da internet para o outro dia. Seria para um sítio não tão distante da minha casa. Eu poderia simplesmente dizer um não e fazer a instalação na manhã seguinte, mas não sei o que me deu. Peguei o material da instalação e fui de carro próprio na casa desse cliente. Ficou combinado então de ainda ir no mesmo dia na casa dessa pessoa. O cliente confirmou e disse que iria esperar, mas não foi assim imediatamente. Tive que ficar atendendo os clientes que já estavam na frente. E só lá pelas 5:40 da tarde que fui até a casa dessa pessoa. Ainda no caminho de lá notei que a lua cheia estava saindo no horizonte. Bem amarelada e grande devia ser noite de lua cheia. Apertei o carro e segui para esse lugar. Chegando lá fui recebido muito bem. E então comecei a instalar a internet. O que não demorou muito tempo, porém logo notei um problema na rede, e depois descobri se tratar de um dos swifts, que estava com defeito, e isso já era 7 da noite. Prontamente peguei meu carro e segui de volta para a empresa, que já estava fechado devido ao horário. Fui na casa de um dos vendedores e consegui pegar um swift novo. Retornei e finalizei a instalação, sendo que nesse período de tempo demorou cerca de 2 horas. Então, já eram 9 da noite. Não era tarde nem estava tão estranho assim, mas algo medonho aconteceu. Na volta passei por um posto de gasolina, e então abasteci meu carro. Aproveitei, comprei um lanche e fui comer no carro. É aí que as coisas ficam estranhas. Estacionei meu carro ao lado de algumas Scanias, a cerca de uns 200 ou 300 metros do posto de gasolina. Eu já estava perto de terminar de comer o que comprei. Estava ali há cerca de meia hora. Foi então que avistei o que achava ser um cachorro magro e muito grande, saindo de trás de um daqueles caminhões. Como estava escuro, até pensei ser uma pessoa, ou algum animal mesmo que estivesse passando por ali. Haja vista que tinha uma área de mata onde parei. Mas quando a coisa passou para o lado claro, vi como aquilo era medonho. A coisa tinha mais ou menos 1,5 m agachado, mas que de pé facilmente passaria dos 2 metros. Andava lentamente como um animal quadrúpede, que nem um cachorro, por exemplo. Mas aquilo não se parecia com nada que já vi na vida, pois parecia que tinha cara achatada e alongada ao mesmo tempo, dentes que eram saltados da boca e babava direto feito um cão. Tanto que por onde passou aquilo deixou um rastro. Era muito magro, chegando a ser esquelético, deixando sua aparência física ainda mais feia, com as pernas e costas que eram bem tortas. Acho que pelo meu carro ter sulfim o bicho não me viu, pois ele passou bem do meu lado. Ficou por cerca de alguns segundos andando e fungando pelo chão. Logo então pulou na mata que tinha à minha direita. Quando aquilo enfim foi embora, não esperei 2 vezes. Pisei fundo e saí o mais rápido possível dali, ainda sem acreditar no que vi.
Hoje, conversando com amigos e vendo canais do YouTube, percebo que o bicho que vi só poderia ser um lobisomem. Haja vista que minha cidade também é conhecida por ter muitos causos dessa criatura, sendo os mais recentes de 2018, pelo que ouvi. Claro que pesquisei e procurei achar uma solução racional para a coisa que vi, mas nenhum animal se encaixa com a estranheza daquela noite. Era um bicho horrível e muito diferente desses que vemos nos filmes. Aliás, esses de filmes são até bonitos perto daquilo. Era uma criatura muito horrível, Sam, que graças a Deus foi a única vez que o vi. Boa noite.